Glória a Deus. E com a incumbência, né, trazer ensinamento nesta noite. Porque todas as vezes que nós viemos à casa do Senhor, vamos aprender mais um pouco da parte dele, né? Para que possamos continuar firme na sua presença, fazendo a sua vontade. Amém? Abram vossas Bíblias em 1 Reis, aliás, que é livro, 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Amém? Vamos hoje saber um pouquinho sobre a história do profeta Elias. Amém? Eu estou com o meu coração de falar um pouco hoje sobre o profeta Elias, né? Porque Deus levantou ele, porque ele foi chamado por Deus. Amém? Passar ali. Na minha epígrafe diz assim: Elias prendis grande seca, povos o sustentam. Então Elias, o tesbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe era o rei. Amém? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá destes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente que ordenei aos povos que ali mesmo te sustentam. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os povos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Só até aqui o versículo 7. Então, para entendermos um pouco, né, o porquê que Deus trouxe o profeta Elias a esse período da história de Israel, o povo de Deus, como sempre, desobedientes, né? E quando Salomão morreu, o rei Salomão, que apesar que já no final da sua vida, Salomão já estava um pouco desviado do caminho do Senhor. Por quê? Porque ele se casou com mulheres que eram de outras religiões, de outros povos, e Deus não se agradava disso. Então, o que é que começou a ser implantado naquele reino? Adoradores de outros deuses. Então, as mulheres que Salomão estava se relacionando eram adoradoras de outros deuses. Amém? Então, Salomão vai e morre. E agora, o reino, né, de Israel, quem começa a governar é Jeroboão. Certo? E no reinado de Jeroboão, o reino é dividido. As 12 tribos são divididas, 10 para um lado e 2 para o outro. 2 que são Judá, elas continuam juntas, né? Que ainda era da linhagem do rei Davi. Já as outras 10 tribos seguiram a Jeroboão e os outros reis, que cada um que assumia o trono era pior do que o outro, massacrava o povo. E por que isso estava acontecendo? Porque o povo de Deus era desobediente. Começaram a seguir outros deuses. Começaram a seguir deuses estranhos. E para Deus, você se apostatar da fé, você seguir outros deuses, é como se você estivesse prostituindo para o nosso Deus. Então ele não aceita ser dividido. Ou a adoração é por completo para ele, ou ele não aceita, ele te rejeita. Amém? Então o profeta Elias ele foi levantado justamente nesse período. Ele aparece na história de Israel no momento mais sombrio da história. Ou seja, o povo de Deus, como eu já falei, tinha se apostatado, né? Tinha deixado Deus para seguir outros deuses. Amém? Então, nesse período que o profeta Elias apareceu na história, quem estava governando agora era o rei Acabe. E para piorar a situação, ele se casa com uma mulher terrível, chamada de Jezabel. Essa mulher, além de ser feiticeira,
feiticeira, ela era perseguidora dos profetas de Deus. Amém? Então Elias é levantado nesse período, como também João Batista foi levantado no deserto. E como Elias foi levantado no período mais sombrio da história de Israel, onde o pecado e a idolatria estavam crescendo de forma assustadora. Depois do reinado de Salomão, Israel foi dividido em 2 reinos, que era o reino do norte, como eu falei, né, chamado de Israel, que eram as 10 tribos, e o reino do sul, que era Judá, que eram as 2 últimas tribos. No reino do norte, Acabe era o rei, que se casou com uma mulher perversa e idólatra, chamada Jezabel, que além de ser feiticeira, ela também matava os profetas. Se você for ler 1 Reis, todo 1 Reis, e do capítulo 17 até o 18, você vai ver ela mandando matar os profetas de Deus. Amém? Vamos ler 1 Reis 16, do 30 e 31, para a gente ver, ter uma noçãozinha de quem era Jezabel. Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Tá vendo? Era cada um pior do que o outro, cada um que assumia era pior. E, como se não bastasse, seguiu o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etebal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Tá vendo? Ela se prostrava diante de Baal e adorava ele. Além de ser o pior rei, se casou com uma mulher terrível, adoradora de Baal. Quem era Baal? Vamos entender quem era Baal. E para a gente poder entender sobre Elias, porque Elias foi levantado nessa época. Baal era conhecido como o Deus da fertilidade e da chuva. Olha o contraste. Ele era conhecido como Deus da fertilidade e da chuva. Ou seja, quando a produção era grande, né, tudo era bonito ali, a chuva caía, eles adoravam Baal, quer dizer que tinha sido Baal que tinha feito isso. Amém? Além disso, ela aboliu a adoração a Deus e mandou matar todos os profetas. Israel estava passando por uma decadência espiritual. Ou seja, eles deixaram de adorar o Deus vivo e passou a adorar Baal e outros deuses. Amém? Por isso que Israel estava nessa decadência espiritual. Mas louvado seja Deus, que Ele sempre tem misericórdia de alguns, né? Por conta de um servo dele, de uma pessoa que está ali prostrada em oração, todos são beneficiados. Né? Louvado seja Deus, que a misericórdia dele é grande. Então, Israel estava passando por uma decadência espiritual terrível. As trevas estavam tomando conta, pois o povo se afastou de Deus para seguir a outros deuses. Mas nosso Deus é misericordioso, e no momento mais terrível de Israel, ele levanta quem? O profeta Elias. Um homem que não vem de linhagem de profeta, um homem que não é conhecido por ninguém, né? Deus levanta ele, porque Deus sabia que ele era ousado. Ousado em quê? Ele não tinha medo. Ele era um homem valente que não tinha medo de falar a verdade. Diferente de hoje em dia, né? Que tem muitos pastores que têm medo de falar a verdade no púlpito, pregar a verdadeira palavra de Deus, com medo de perder os crentes da igreja. Sabendo ele que o que vai nos salvar não é passar a mão na tua cabeça, e sim te constranger através da palavra de Deus. Para que você venha ser consertado diante do Senhor. Porque naquele grande dia nós iremos ser cobrados. Sabe? Ninguém aqui é inocente, não. Todos conhecem a verdade. Todos os dias de culto é pregada a palavra de Deus. Você só não faz o certo se você não quiser. Amém? Então, Deus levanta o profeta Elias. O que significa o nome Elias? O significado do nome Elias é: o meu Deus é Jeová. Amém? Então, Elias era um homem corajoso. Foi ter com Acabe, pois ele confiava em
Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, diz a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Glória a Deus. Olha a ousadia do homem. Ele não diz segundo a palavra de Deus, não. Ele diz segundo a minha palavra. Será que o homem não tem intimidade com Deus? Né? É dessa intimidade que nós estamos precisando. De a gente falar algo, sabe? E garantir que vai acontecer porque Deus é conosco. Amém? Então Elias, ele chegou até Acabe e disse: ó, diante da minha palavra não vai chover por alguns anos. Não foi por um dia não, nem por não, foi por alguns anos. Então não só o povo que estava seguindo outros deuses sofreu, como também o povo de Deus tiveram que passar também por um processo. Porque quando existe desobediente no meio do povo de Deus, todos sofrem. Não é só o desobediente. Você lembra de Jonas? O profeta Jonas? Deus deu uma ordem a Jonas. Jonas foi querer ir para o outro lado. Ele entrou no barco, vai para Tarsis. E o que aconteceu? Uma grande tempestade veio e quase que o barco afunda por conta do desobediente. Mas louvado seja Deus que ele é misericordioso. Glória a Deus, aleluia. Quando Elias vai até Acabe e decreta que não haverá chuva sobre toda a terra, Elias sabia o que estava falando. Vamos ver aí em Deuteronômio 11, o 16 e o 17. Mas tenham cuidado, isso aí é Deus falando para o povo de Israel. Mas tenham cuidado, não deixe seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e adorar a outros deuses. Se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá suas colheitas. Em pouco tempo vocês serão removidos da boa terra que o Senhor lhe dá. Elias, além de ele ter intimidade com Deus, ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que Deus já tinha decretado isso. E foi o momento mais oportuno que ele chegou e deu essa ordem. Amém? E também porque Elias fez isso. Porque Baal era conhecido como Deus de quê? Da fertilidade e da chuva. Então, no momento que Deus cerrou a chuva sobre a terra, colocou por terra o quê? A adoração a Baal. Colocou por terra que Baal era o Deus da chuva. Porque passou 3 anos. Você sabe o que é 3 anos sem chuva? Você já imaginou a gente passar aqui 3 anos sem chover? Misericórdia. A gente vai ficar sem água para beber, sem água para produzir, porque é necessário água para tudo. Sem água para gerar energia elétrica. Você já imaginou o caos na economia? E Deus fez com que Israel passasse por tudo isso para provar que Ele é Deus. Ele colocou por terra Baal, porque Baal era denominado como Deus da chuva e da fertilidade. Então Deus estava tratando com o povo naquele momento. E depois que Elias dá esse decreto, Deus vai falar com Elias, dizendo assim: veio-lhe a palavra no versículo 2, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. Então Deus manda, quando ele dá o decreto a Acabe, ao rei Acabe, Deus manda que Elias se esconda. Por que Deus manda ele fazer isso? Porque a ira de Acabe e de Jezabel aumentou mais ainda contra Elias e queriam matá-lo. Então Deus vai e manda Elias se esconder. Fica escondido lá no deserto, perante a torrente de Querite, que eu vou mandar os povos te alimentar. Você já imaginou uma ave descendo do céu, trazendo todos os dias pela manhã pão e carne
para o profeta, alimentar o profeta. Aleluia, aleluia. Para você ver que Deus cuida dos seus. Glória a Deus. Deus dá ordem, manda você fazer, mas ele se responsabiliza. Deus não é incoerente. Deus não é irresponsável. Ele manda e ele obedece. E ele se responsabiliza do que ele faz. Glória a Deus. Amém? Então, quando Deus manda Elias ir para esse lugar, Deus estava tratando com Elias. Deus estava tratando com a personalidade de Elias também naquele lugar. E mandou para o ribeiro de Querite, pois os povos os alimentaria. Elias estava na total dependência de Deus. Quando as coisas estão difíceis na nossa vida, não pense que acabou, não. É porque Deus quer que você esteja na total dependência dele. Ele quer que você coloque toda a sua confiança nele. Sabe? Foi o que ele fez aqui com Elias. Ele queria que Elias ficasse na total dependência dele. E foi o que aconteceu. Elias obedeceu. Elias foi para a torrente de Querite, ficou lá escondidinho até o dia que Deus disse assim: foi até aqui, Elias. Mas Deus tratou com Elias por quê? Porque depois de todo esse processo que Elias ia passar, Deus teria preparado ele. Porque Deus primeiro tratou com Elias para poder mandar Elias ir para o campo. Porque é assim que Deus faz. Deus não pega um crente que chegou agora na igreja e já manda para o campo, não. Primeiro Deus trata aquela pessoa, para depois Deus usar aquela pessoa. Amém? Deserto é a escola de Deus na nossa vida. Quando Deus coloca você no deserto, não quer dizer que você vai morrer, não. Ele está tratando com você. Ele está tirando tudo aquilo que lhe atrapalha na vida espiritual, para poder Deus trabalhar na sua vida e você trabalhar para Deus. Amém? Iremos aprender 3 lições com o profeta Elias. A primeira lição que devemos ter: ser dependentes de Deus. Total dependente de Deus. E quando somos dependentes de Deus, pode vir o que vier, nós sabemos em quem confiamos. Assim como Elias dependeu completamente de Deus durante o período de seca e fome, nós também devemos confiar na providência divina em nossa vida. Deus, ele não vai desamparar. Nunca ele desamparou um justo. Nunca. Ele sempre cuidou dos seus servos. Vamos ver o Salmos 16, o verso 8, que é que fala? Glória a Deus. Eu peço à igreja que fale, por favor. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Vamos ver aí no Salmo 23, o verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Quando temos o Senhor como nosso pastor, nada há de faltar na nossa vida. Podem vir as provações, porque isso é lícito divino. Podem vir as tentações, podem vir o que for, mas nada vamos sentir falta, porque a melhor coisa está conosco, que é a presença de Deus. Glória a Deus. A segunda lição que nós aprendemos com Elias: ter uma fé inabalável. Ter uma fé inabalável não quer dizer que na hora que vier a tribulação, os problemas da sua vida, você não vai se entristecer, você não vai se aperrear pelo momento. Isso acontece que nós somos seres humanos. O próprio Elias, ele se abalou, ele se entristeceu, ele teve até vontade de morrer, ele pediu a Deus para morrer. E olha que ele era um homem de Deus. E Tiago diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Bota aí, Raquel, Tiago 5,17. Só a parte de Tiago que fez. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tá vendo? Ele era do mesmo jeito que nós somos. Porém, era que tinha diferente em Elias. Ele era totalmente dependente de Deus. Ele confiava plenamente em
chegou para ele e mandou: faça isso, faça aquilo, e ele fez. Glória a Deus. Apesar que teve um momento na vida de Elias, ele pediu a morte. Por quê? Porque o fardo estava muito pesado, sabe? Você você bater de frente ao rei, a mulher do rei que mandava mais do que ele, que era Jezabel, que era terrível, matadora de profeta, né? Assim, humanamente falando, ele estava só, porque os profetas já tinham sido, a maioria já tinham sido assassinados. Humanamente falando, né? Porque maior era o que estava com ele do que o que estava com Jezabel. Né? Então, naquele momento, ele pediu para morrer. Por quê? Porque a parte humana dele aflorou. Quantas vezes os problemas vêm na nossa vida e a gente fica permeado, né? Apesar da gente ter uma fé em Deus, mas a gente fica, naquele momento, depois a gente cai na real, né? Cai em si e diz: não, eu tenho Deus comigo. Volta, fica, né? Se recompõe e crê que Deus pode todas as coisas. Bem? Então, ter uma fé inabalável é a segunda lição que nós temos. Elias não perdeu a fé, apesar de tudo que ele passou. Ele depositou por completo sua confiança em Deus. Né? Então, assim como Elias, nós também podemos perder a fé, né? Por um minutinho de tempo, naquela hora que chega o problema. Mas depois a gente vai, se recompõe e não. Peraí, eu tenho Deus grande por mim. Um Deus que pode todas as coisas. E todos os servos de Deus que vieram antes de nós passaram por grandes tribulações na vida, por perseguições, que eu acho que nós, não sei se nós aguentaríamos não. Porque você já imaginou? Muitos que teve um exército atrás, né, como o rei Davi, que exército atrás de Davi. Paulo era perseguido o tempo todo, chicoteado, esbofeteado, sabe? O nosso Senhor Jesus, ele era humanamente, né, aqui na terra, ele era Deus, mas ele quando veio aqui na terra, ele era um ser humano. Ele também foi perseguido, né? Por muitas das vezes tentaram matar Jesus, mas ele só foi um dia que era para ele ir. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver Mateus 8:13, que fala sobre a fé inabalável. Aí deixa ler, por favor. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Glória a Deus. Essa história do centurião é muito interessante. Por quê? Porque ele vai até Jesus, se prostra diante de Jesus e pede para que Jesus cure seu servo que estava enfermo. Mas Jesus: vamos lá na tua casa. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Ele reconheceu que ele não era digno de Deus entrar na casa dele, mas disse: se tu apenas disseres uma palavra, meu servo será curado. E conforme a fé dele, o servo dele foi curado. Glória a Deus. E o Senhor Jesus disse: nem em Israel eu vi uma fé tão grande. Nem no povo de Deus teve uma fé tão grande igual a desse centurião. Você já imaginou? Ele era um homem que trabalhava para o governo romano, era um soldado, mas ele creu no Deus forte e poderoso. Aleluia. Vamos ver também Lucas 8:48, falando sobre a fé inabalável. Da igreja. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus. Essa também é a história da mulher do fluxo de sangue. Ela colocou no seu coração, se apenas ela tocasse, ela não queria nem falar com Jesus. Se ela apenas tocasse na hora do vestido de Jesus, ou seja, na vestimenta de Jesus, ela seria curada. Ela não queria falar com Jesus, não. Só tocar, ela colocou isso no coração dela. Você imaginou também tamanha fé dessa mulher? Ela rompeu com a multidão. Ela rompeu com as suas limitações. Ela era muito debilitada por conta da sua enfermidade. Mas ela não perdeu a fé.
ela sabia que se apenas tocasse em Jesus, ela seria curada. E viemos aprender, né? Inabalável. Como eu falei, vai chegar um momento que a gente vai se desesperar sim. Porque nós somos seres humanos, somos limitados. Mas que não venhamos perder a fé. Amém? E a terceira lição é a obediência a Deus. Em muitos pontos do capítulo 17 de 1 Reis, se você for ler, Elias seguiu obedecendo às ordens de Deus, mesmo que isso lhe colocasse em risco. Ele não tinha medo, mesmo que isso, porque muitas das vezes ele foi até o rei, no versículo 1, e decretou. Ali o rei poderia ter mandado os soldados prender ele naquele momento, mas só que você só vai no dia que Deus preparou para você ir. Quando o seu ministério aqui nesse mundo acabar, se for até hoje, pronto, hoje você vai. Mas se não for, você vai permanecer aqui na terra até o dia que Deus for lhe chamar. Porque ninguém vai antes do tempo. É até o dia que Deus mandar. Então, mesmo Elias sabendo dos riscos que ele estava sofrendo, ele obedeceu a Deus até o último dia de vida dele. Então, da mesma sorte, nós também devemos confiar plenamente em Deus, pois Ele nunca nos desamparará, sempre estará cuidando de nós. Vamos ver aí João 14 e 23, o que é que a palavra do Senhor nos diz. A igreja Respondeu: se alguém me ama, amará da minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Está vendo? Se a gente obedecer a voz do Senhor, se alguém me ama, quando alguém ama, tipo a esposa ama o esposo. Ele diz: amor, faz isso assim. Se você ama ele, você vai fazer. Agora, se você não ama, ele vai falar, você vai fazer de conta que nem escutou. Não vai dar nem ouvidos. Assim é a palavra do nosso Deus. Se nós amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Nós obedecemos a voz dele. Amém? Vamos ver aí no Salmo 128 e o versículo 1. A igreja? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso também é uma forma de obediência. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Ou seja, é dia após dia. Eu vou obedecer hoje. Hoje eu faço o que Deus mandou e amanhã já não faço. Não. Todos os dias é continuamente andar nos seus caminhos. O homem que teme ao Senhor, ele é mais do que feliz. Bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Amém? Vamos ver também Romanos 5 e 19. Isso é tudo falando sobre a obediência. Pode ler, igreja. Porque como pela desobediência só homem, muitos se tornarão pecadores. Assim também por meio da obediência um só, muitos se tornarão justos. Glória a Deus. Então, Romanos aí está falando de quem? Primeiro homem, Adão, né? Que trouxe o pecado ao mundo. E o segundo homem que nos justificou, Cristo. Quando a gente somos obedientes à palavra do Senhor, Ele nos torna o quê? Justos. Glória a Deus. Por obediência de um só, muitos se tornaram justos. Adão veio, desobedeceu a ordem de Deus, comeu do fruto proibido. Jesus veio, obedeceu a ordem do Senhor e nos tornou o quê? Justos. Então, se nós formos justificados, foi por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus. E Mateus 7 e 21. A igreja lê, por favor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no
Senhor, ele entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, você te faz a vontade de Deus, louvado seja Deus. E venhamos entender que devemos obedecer. Aliás, primeiro devemos depender totalmente de Deus. Quando somos dependentes de Deus, nós entendemos que Deus, Ele é tudo para nós. Que nada nessa vida é maior do que o nosso Deus na nossa vida. Quando temos uma fé inabalável, que fé inabalável é essa? Que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Essa fé a gente nunca devemos perder. Que Ele pode todas as coisas. Que Ele é o nosso Salvador. Que Ele veio a este mundo para morrer por mim e por você naquela cruz do Calvário para nos salvar. E quando nós obedecemos a Deus, aí nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E o que aprendemos com Elias nessa noite? Que o homem de Deus é sustentado pela fé. Ele não desanima diante das dificuldades, mas profere palavras de fé. Ele confia que Deus irá agir segundo a sua palavra. Então Deus, Ele prepara tudo para nós. Mesmo que os dias sejam difíceis, e nós estamos vivendo uns dias difíceis da nossa vida. O mundo está aí. Muitos estão apostatando da fé. Muitos estão deixando o Deus verdadeiro por Baal aí nesse mundo. Se você ver, muitos crentes estão caindo, né? Foi, não foi, a gente vê aí, o pastor desviou-se, traiu, fez isso, o irmão que estava firme fazia tantos anos, de repente, foi como a irmã falou aqui hoje, né, na palavra reflexiva. Se a gente não edificar a nossa casa sobre a rocha, quando vier os problemas, a gente não vai aguentar, a gente vai cair. E grande é a ruína. Por quê? Porque o nosso povo está limpo, né? A casa que está limpa, né? Quem habita é o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós nos afastamos de Deus, não é Deus que se afasta de nós não, viu? Nós é que nos afastamos dele. Por quê? Porque a gente alimenta o pecado dentro de nós. Nos afastamos de Deus. Quando a gente está aí nesse mundo, aí vem 7 piores do que o que saiu de nós. Então devemos vigiar, meus irmãos. Devemos ter cuidado. Satanás não está brincando. E se a gente não fizer o que Elias fez, não obedecer, não ter fé e não depender de Deus, aí fica difícil para a nossa vida. O Senhor sempre cuida de seus filhos, não importa qual difícil seja o caminho. Deus suprirá todas as nossas necessidades. E para vocês terem uma ideia, Elias, ele não viu a morte. É lindo que Deus veio buscar ele. O homem, ele chegou no patamar de santidade que ele não viu a morte. Deus mandou uma carruagem de fogo buscar Elias. Vamos ver aí em 2 Reis 2:11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias viu ao céu um redemoinho. Glória a Deus. Glória seja Deus. Quando ele vai andando e conversando, era com o profeta Eliseu, que sucedeu Elias, que também foi um homem de Deus. Amém? Então, essa é a lição que eu deixo para nós nessa noite. Devemos ser totalmente dependentes de Deus. Não importa a circunstância, não importa os problemas que estejamos enfrentando. Devemos ser dependentes de Deus. Que venhamos também com uma fé na palavra e que venhamos obedecer ao Senhor também, independente do que vai acontecer, porque Ele se responsabiliza. Amém? Deus abençoe.